Estamos de volta com o programa Conexão, hoje falando sobre jornalismo com o Muniz Sodré. Mas antes de voltar a essa entrevista que está muito boa, eu quero lembrar vocês que esse programa só é possível graças à sua colaboração. Entre em contato com a gente pelo DDD 41 8401 0909 e faça você também parte da família Evangelizar. Voltando a falar de jornalismo, falamos de mensalão, falamos de discriminação, temas polêmicos, né? Mas muito bom ser discutido, senão as pessoas não evoluem, né, Muniz? Então, eu gostaria de falar um pouco de liberdade de expressão, liberdade de imprensa. É um tema que sempre é falado nas faculdades de jornalismo, né? Quem está começando a entrar sempre fala, eu tenho minha liberdade de imprensa, minha liberdade de expressão. São temas que se confundem, né, muitas vezes, mas são dois temas que são sempre discutidos. Essa liberdade de imprensa, ela existe? Olha, juridicamente, existe. No real, no mundo real. No mundo real, ela é curioso, porque ela sempre encontrou dificuldades e continua encontrando. Mas barrando aí. Primeiro, digamos, jornalismo de província, jornalismo provincial, jornalistas são mortos. O fenômeno de matar o jornalista, porque isso continua existindo. Segundo, pressões de empresas em cima da opinião dos jornais é normal, porque a empresa é anunciante. Pressão de governo nos estados, também no interior. Então, eu estou falando de coisas reais, né? Segundo, a pressão do próprio dono, porque o estatuto de propriedade das empresas de jornalismo é privado, é particular, né? Mesmo nas grandes corporações de mídia, a pressão sobre a opinião, a liberdade de opinião não existe. Em geral, a liberdade de imprensa, portanto, é a liberdade do dono do jornal. Certo. Né? É a liberdade do grupo que controla. Isso está em primeiro plano e isso é defendido ferozmente por associações internacionais. Né? Agora, a internet veio trazer uma mudança nesse panorama, até agora, né? Quer dizer, é difícil exercer uma censura absoluta sobre a internet. É difícil, né? É difícil. Tecnicamente é difícil. E, ao mesmo tempo, a internet dá a possibilidade de se multiplicar as fontes informativas e cada um pode, efetivamente, manifestar sua opinião na internet. O problema é o seguinte, é que a opinião só tem realmente importância quando ela é doxa. Quer dizer, quando ela é uma opinião compartilhada, quando ela espelha o senso comum. Não é você dizer qualquer coisa, pode dizer, não é liberdade de opinião, é liberdade de falar, simplesmente. A opinião é um conceito político. E para ser opinião, você tem que ter escuta dentro de um espaço, uma esfera pública, ainda que seja mínima. Tem que ter alguém que escute e dê a sua opinião. Que escute e constitua uma esfera onde possa responder, possa redarguir. Trazer um feedback, né? O grande problema hoje é que as possibilidades de falar, técnicas de falar, são maiores do que as possibilidades de você ter uma escuta. Você pode falar à vontade e ninguém escuta. Sim. Não há opinião aí. Não há, é só uma expressão, né? É só uma expressão, é um livre falar, como um livre pensar. Assim, livre pensar, né? É só pensar. É só pensar. Né? Livre falar é só falar. Sem dúvida nenhuma, a internet multiplica, esse papel, vem cumprindo esse papel, mas não forma, até agora, a não ser em certos casos, e você vê que nos casos em que forma uma comunidade de escuta, a pessoa já é famosa fora dali. Sim, né? Os blogs, Os em blogs, geral, né? São blogs jornalistas conhecidos, jornalistas que se notabilizaram na televisão. Isso. Ou então é um escritor, um literato, um músico, que fora dali formou um blog e as pessoas veem. Já vieram atrás da opinião dele. Já vieram atrás da opinião dele, porque a opinião dele já estava Tudo conquistada. certo. De certo modo. Então, é preciso distinguir, portanto, liberdade de imprensa de liberdade de opinião, mas, ao mesmo tempo, caracterizar a opinião como um fato político. Certo. Ela precisa de um espaço público para se consolidar, porque a esfera pública, né, a fala na esfera pública, é uma fala onde não é apenas um fenômeno de comunicação, a fala livre. Ele é um fenômeno de transformação da fala numa outra coisa. Numa esfera pública, aquilo que você diz pode circular livremente, mas pode mudar. Sim. Em função da opinião do outro, em função da escuta do outro. Então, a esfera pública ela converte a fala
numa outra coisa, às vezes. É esse o político na opinião pública. É uma fala de que tem um ponto de partida dessa forma, mudar, transformar-se em outra coisa. Isso, para ver, você tem que ter esfera pública. Não tem jeito. E essa esfera pública não é a mesma coisa que esfera publicitária. Certo. Né? Então, eu acho que a mídia eletrônica, ela alargou tecnicamente o espaço público. Quer dizer, alargou. Ampliou, né? Ela ampliou em termos técnicos. Pode ir até o fim do mundo, até a China. Mas ela não ampliou em nada a esfera pública em que a palavra é, ao mesmo tempo, política e transformadora. Ela pode chegar, mas também pode não ter ninguém que esteja pode ter lendo, ninguém esteja ouvindo. Né? E se modificando com isso. Exatamente. Né? E quanto mais se fala, menos se escuta. Com certeza. Né? Quem sabe que fala, fala pouco, né, Vanessa? Geralmente é assim, né? Ou seja, a liberdade de opinião precisa aprender também a escutar o silêncio. Com certeza. A conquistar o silêncio, né? Com certeza. E você falando de mídias eletrônicas, né? Na revista O Viés, em 2012, no ano passado, você declarou que a internet é uma zona em expansão, que ainda é uma zona um pouco misteriosa e um pouco caótica. É um desafio fazer o jornalismo na internet ainda, nos dias de hoje? Não, eu acho que o jornalismo na internet ainda não disse a que veio. Não tem uma linguagem específica, ainda não digamos. tem uma linguagem específica. O jornalismo online, né, como se diz, o jornalismo eletrônico, até agora, ele, do ponto de vista editorial, ele repete as fórmulas do jornalismo impresso, da televisão ou da revista. Certo. É uma repetição. O que muda no jornalismo impresso, no jornalismo eletrônico, são as rotinas de produção. Isso aí muda muito, realmente. Quer dizer, tem funções do jornalismo tradicional que desaparecem, diagramador, já é um paginador eletrônico. É o revisor, copydesk. Essas coisas vão desaparecendo, substituindo por funções afins à interatividade, ao hipertexto. Mas tudo isso é característica técnica. É característica técnica. A questão do conteúdo, a questão, digamos, de uma nova forma, ainda não surgiu, não apareceu. Sabem que já tem jornal na internet, nos Estados Unidos, mas esses jornais repetem a imprensa escrita. Sim. Quer dizer, até agora não surgiu uma forma realmente nova. Por isso que eu digo que está no começo. Está no começo. Pode surgir, deve surgir, mas está no começo. Não disse ainda que veio, realmente. É um pouco caótica mesmo, né? Muita coisa ao muito mesmo tempo, né? Inclusive o problema da credibilidade, né? Que o jornalismo clássico, tradicional, tem um pacto implícito de credibilidade com o sujeito que escuta, Sim. com o leitor. Né? Por quê? Porque o jornalista, tradicionalmente, ele se coloca um pouco como a testemunha do fato. Ele pode não testemunhar diretamente o fato, mas alguém falou, ele entrevistou. Então, o lugar moral ou ético do jornalista é que ele faz uma intermediação entre o fato e o leitor como testemunha. E a testemunha tem o direito moral de contar a história. Porque, não sei se você sabe, em grego se diz que testemunha, em grego é histor. Histor, né? Daí vem história. História. Mas o historiador, o que conta a história, é aquele que testemunhou o fato. Ou teve um contato particular com quem viu diretamente o fato. O lugar do jornalista é desse ponto, é do histor. E foi por aí que ele fez um pacto de credibilidade. Quando esse pacto se enfraquece, a informação, digamos, perde força também. Certo. Ela passa a ser palavrório. Parece que na internet, esse pacto, né, de contar a história, parece que o cara está ali por trás do computador. Você pensa que não tem tanta credibilidade. Pode escrever qualquer coisa ali que ele já apaga, já refaz. No jornal parece que ele tem que ter uma certeza maior, que depois que vai para a impressão não tem mais jeito, esse né? Esse pacto ainda não foi estabelecido, não foi estabelecido com a internet. Né? Então você pode dizer qualquer coisa, você não sabe realmente se aquilo é verdade. Pega uma coisa importante, uma enciclopédia como a Wikipedia, mas você não tem certeza. As informações são aquela, mas não estão certificadas. Então, o problema da certificação exige um novo pacto.
entre a mídia eletrônica e o seu público, que no fundo esse público pode ser até o próprio jornalista. Pode. Porque é o homem mídia, né? É o homem mídia, tá certo. Olha, é muito assunto, nosso tempo está quase terminando, temos 2 minutinhos e eu quero falar um pouco do futuro do jornalismo. Sei que você não é vidente, né? Nós não somos videntes, mas pela sua experiência, pelo seu trabalho, como que você vê o jornalismo daqui para frente? Olha, eu acho que o jornalismo não é apenas aquilo que os jornais ou as empresas corporativas fazem. Certo. O jornalismo é, antes de mais do ponto de vista textual, é um certo tipo de tratamento da linguagem, portanto, uma certa intervenção na linguagem, em primeiro lugar. Então, há um modo de ser jornalístico, único, como há um modo de pensar sociológico, você tem um modo de ser jornalístico. Segundo, do ponto de vista da relação com o público, e não apenas do ponto de vista técnico de tratamento de linguagem, o jornalismo fornece ao público a expectativa de uma certa compreensão da historiografia cotidiana. Ora, essa historiografia hoje é dada por fontes muito diversas, desde a internet, a rádio, a televisão. O que cabe ao jornalismo, por exemplo, impresso, ou um jornalismo eletrônico? Cabe uma compreensão, digamos assim, mais abrangente, mais vitalista e mais totalizante desse cotidiano. Para fazer isso, o jornalismo tem que ser mais analítico, em primeiro lugar. Tem que ser mais narrativo, no bom sentido, que a narrativa é uma forma de passar conhecimento. Tem que ser, portanto, talvez mais sério, porque até agora a notícia, o jornalismo da internet é muito pílula, né? É muito pílula, ela é muito pouco analítico, talvez porque a pessoa não tenha um tempo de ler. É quase uma legenda, né? É quase uma legenda. Não tem nada... É um jornalismo de pílulas, de capítulos. Então, eu acho que o jornalismo, em sua função, a continuidade da função tradicional do jornalismo, é efetivamente ser esse historiador do dia a dia. Temos que ser mais historiadores, historiador então, né? do cotidiano, sem chatear. Sem chatear, né? Sem chatear. Tá certo, sendo objetivo, né? Com certeza. Claro. Bom, maravilhosa essa entrevista, uma pena que nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer muito a sua presença aqui, conversar com a gente e aguardo uma próxima oportunidade, o dia que você quiser, o espaço está aberto. Obrigado, Fernanda. Até uma próxima. Obrigada a você. E até uma Tchau. próxima. Obrigada. Bom, o programa Conexão fica por aqui, nós voltamos numa próxima edição. Até logo.